Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo podcast da Alquimia da Mente. E nesse podcast, eu quero falar com você sobre 3 sinais que o seu relacionamento deve acabar. Pois é, né? Chega um momento que a gente tem que entender, né? Muitas vezes, né, a gente não é condicionado a isso. A gente é condicionado muitas vezes à zona de conforto. Isso por diversos motivos. O sistema de crenças que nós vivenciamos é baseado nisso. Basicamente, você passa de fase, você passa de série, de ano, né? E você acha que sempre tem que estar daquele jeito. Você sai de uma caixa para outra caixa. Então você sai de um sistema de crenças familiar para um sistema religioso, político-partidário, econômico, você de grupo social. Ou seja, você está sempre guardado numa caixa. E aí, no caso, você acha que na verdade essas caixas representam quem você é. Mas não é assim que funciona. Por isso que muitas vezes, quando você tem o seu despertar espiritual, energético, quântico, você começa a vivenciar outras experiências e você começa mesmo que se questionar: será que eu estou no caminho certo? Será que na verdade aquilo que eu estou fazendo agora faz sentido? Você começa a justificar, você começa a ver: será que eu sou merecedora? Será que eu tô com medo? Será que eu faço com medo? Aí você começa a ter um monte de novas perguntas. E aí o que acontece muitas vezes, você vai atrás das mesmas pessoas que te deram os conselhos no passado. E aí o que acontece muitas vezes, ao invés de você estar nessa etapa, sabe? Você já estava indo para um caminho diferente, novo, renovado, para que você se sentisse cada vez mais em essência, aquela pessoa, aquela situação volta para você retornar naquele eu que na verdade já não corresponde a você. E é isso que eu quero falar com você, porque todo relacionamento amoroso, familiar, de trabalho, tem a ver com esses 3 sinais que eu vou comentar com você. Né? Eu vou focar, lógico, no relacionamento amoroso, íntimo, mas ele serve para qualquer tipo de aspecto. E você vai perceber que, na verdade, vai fazer todo sentido a partir do momento que você souber esses 3 sinais, porque todo relacionamento tem a ver com 2 pessoas, né? Então, 2 seres espirituais, 2 seres energéticos, 2 seres quânticos. E aqui eu quero dizer para você, comece a compreender com uma outra ótica. Tá? Abra-se para o novo. O mundo das infinitas possibilidades, quando você entra, não tem como você retornar. Então, muito cuidado com você que, na verdade, vai assistir, vai ouvir o que eu vou falar e falar: ah, não, isso não faz sentido. Por quê? Eu estou fazendo um convite novo para você. E muitas das vezes, até mesmo o mecanismo de sobrevivência cerebral, usando a neurociência, você vai querer voltar para sua zona de conforto. Você vai querer começar a justificar. E aí você vai usar o seu cérebro craniano, né? Então, o córtex cerebral, ao invés do seu coração, que também tem neurônios, que nós chamamos de neurites sensoriais, e também o seu sistema digestivo, que também tem neurônios, tá? Então, assim, você começa a expandir. Se você quer expandir, continua esse vídeo, esse podcast. Se você quer continuar do mesmo, eu convido você a não escutar ou mesmo não assistir, tá bom? É um convite muito transparente, muito sincero, porque nós gostamos aqui na Alquimia da Mente de ser sempre transparentes, éticos, profissionais desde o começo. Afinal, nós nos conectamos nesse momento, nesse instante de tempo e espaço. Você apareceu aqui, por isso que nós estamos juntos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro sinal que na verdade o relacionamento deve acabar. Você sente que na verdade você está no estágio e a outra pessoa está em outro. Você vai começar a entender isso completamente. Você começa a ver: peraí, as palavras que eu uso são diferentes. As emoções que eu sinto são diferentes. Os planos, os meus sonhos, as minhas metas são completamente diferentes. Parece que eu estou falando grego e a outra pessoa está falando latim. Parece que eu estou falando português e a outra pessoa está falando chinês. Então, assim, o que acontece? Até mesmo a linguagem, tanto de comunicação, né, linguagem verbal, como a não verbal, que tem a ver com seus gestos, caretas, seu corpo, começam a não entrar em sintonia. E você já deve estar percebendo isso. Peraí, isso é verdade, Diego. Eu sinto que na verdade eu falo uma coisa, ele ou ela entende diferente, né? E aí, mas eu falei de um jeito, eu fui super sincero, eu fui super sincero, eu falei do jeito que na verdade eu acredito que é assim. E aí a outra pessoa deturpou, mesmo alterou. E aí até mesmo em algumas situações isso gerou brigas, discussões, ou mesmo como nós poderíamos dizer, um ditado popular, se transformou numa tempestade em copo d'água. Eu tinha um intuito de algo bom, positivo entre nós dois, só que ao mesmo tempo levou uma carga tão pesada, uma carga tão tava boa, o dia tava bonito, sol, céu azul, né? Mas aí parece que na verdade aquele leite azedou, né? Ficou nublado, começou a chover, né? Porque basicamente é assim que acontece. De uma coisa positiva se transformou em algo negativo. Né? E aí que tá pra você. Se você tá sentindo isso, esse é um dos primeiros sinais que você vai sentir que alguma coisa deve acabar, que o relacionamento deve acabar. E eu não tô dizendo que é só um acontecimento, tá? A gente também foca muito em relação à infantilidade espiritual, à infantilidade quântica e à maturidade espiritual, à maturidade quântica.
tá? O que acontece muito com as pessoas ai, mas que vira, sabe, infantil, criança, né? Ah, mas ele não ouviu ou ela não ouviu o que eu quis dizer. Mas peraí, isso já aconteceu várias vezes ou foi uma vez? Ah, foi só uma vez, né? Não tem como, né? Vamos pensar na sua experiência. Vamos colocar um pouquinho de logos, né? De raciocínio para você. Você já errou muitas vezes. Você erra várias vezes. E não tem problema errar, porque você aprende. Só que o grande lance, você tem que entender isso na outra parte também. Né? Se você está justificando, julgando uma pessoa por uma atitude só que aconteceu uma vez, né? E aqui eu não estou dizendo qual foi essa atitude, tá? Mas você tem que analisar, e não estou lhe falando nem de traição, né? Que as pessoas às vezes vão compreender isso, né? Não tem nada a ver com isso. Que traição tem aspectos anteriores que acontecem e você sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Mas o que eu quero te dizer, analisa com mais racionalidade. Não seja uma pessoa apenas emotiva, tá? E aí entra o segundo aspecto. Qual que é o segundo aspecto? Você vai sentir, por exemplo, né, um sinal que para o seu relacionamento vai acabar, que sempre parte para algo emocional. E se parte para algo emocional tem a ver o quê? Não existem mais fatos. Não existem mais fatos, não existem mais acontecimentos, não existem mais situações os quais o casal está analisando, né, para onde a parceria, né, vamos dizer, o relacionamento deve ir. Né? Se existe só a emoção, não existe a razão. Né? E aqui, no caso, não é apenas o lado, né, do cérebro, o raciocínio, mas tem a ver, por exemplo, com analisar, peraí, a gente quer isso mesmo? Seriam aspectos filosóficos, aspectos espirituais mesmo. Será que, na verdade, nós nos conectamos de verdade para que nós estejamos e cresçamos cada vez mais juntos? Né? Porque se não existe nenhum intuito nesse sentido, é óbvio que, na verdade, não existe algo positivo que vai ser gerado em relação a essas discussões emotivas. E muitas das vezes, quando tem essas discussões emotivas, o que acontece? É o ego versus o ego. Né? E aqui, no caso, entra mais no conceito de, não da psicologia, né? Não vou falar de psicologia aqui, mas seria no conceito de egocentrismo. Né? Ao invés do self quântico, né, que busca sempre se congregar, sempre o que? Expandir-se, na verdade você está querendo ser certo ou mesmo ela errada. Ou você acerta e ele errado. Sempre assim. E aí, se existe uma disputa, uma competição, isso já não é mais um relacionamento, porque um relacionamento deve ser uma parceria, não uma competição. E aí o que acontece com muitos casais, ou mesmo situações em relacionamento, independente do estágio, pode ser casamento como pode ser um ficante, né? O que acontece fica jogando joguinho. Por isso que eu falo pra você, existe a infantilidade quântica e a maturidade quântica. Se você quer um relacionamento infantil, continua fazendo o que você está fazendo. Joga joguinho, joga joguinho. Porque isso você vai ter uma infantilidade, não vai crescer. Aí tem algumas pessoas que vão dizer assim, ah, Diego, mas ela é assim, ele é assim. Não, ele ou ela reverberam quem você é. Porque se você fosse madura ou maduro o suficiente, você conseguiria interpretar que, na verdade, você está refletindo nela ou nele o espelho de quem é você. Né? Tal como os essênios, né? Que na verdade vão dar origem até ao povo grego ali, judeu, né? Tem a ver com isso. Então eles usavam muito essa essência do espelho. O que você tem no seu relacionamento é um reflexo teu, então perceba isso. Se você coloca ainda a culpa no outro, muito cuidado, que isso é infantil também, tá? E o terceiro sinal que, na verdade, você vai entender que, na verdade, esse relacionamento deve acabar, é que você já não se conecta. Tem a ver com o aspecto eletromagnético. Eu vou explicar para você em relação à física e à física quântica. O que tem a ver a eletromagnética? O aspecto elétrico tem a ver com os pensamentos. O aspecto magnético tem a ver com as emoções. Então você vai perceber, por exemplo, conversando com a pessoa, né, com a pessoa amada, né, como você chama, ou mesmo nos seus relacionamentos que você tem agora, né, ou no seu antigo relacionamento, você deve ter percebido que você pensava uma coisa, né, e você vibrava isso, então era uma emoção, então se conectava, por isso que tem um aspecto eletromagnético, e isso gera ondas eletromagnéticas que reverberam ao seu redor. Consequentemente, na outra pessoa, quais eram os níveis ou quais são os níveis de pensamento que a pessoa tem e quais são os níveis, vamos pensar, reverberando em relação à parte magnética, que seriam as emoções. Se o seu pensamento ele não se alinha com o pensamento da outra pessoa, se a sua emoção não se alinha à emoção da outra pessoa, isso representa muito o nível de consciência que você tem e o outro nível de consciência. E aqui não se trata de ser mais forte ou ser mais fraco. Não se trata, por exemplo, em relação eu sou melhor ou ela ou ele é pior. Não se trata disso.
se trata em relação a momentos, né? A gente fala até na física, na ciência, né, de continuum de tempo, ou seja, o tempo ele tem um contínuo, ele sempre vai continuar. O movimento, né, até o Lao Tse falava, né, basicamente a única coisa que existe no universo é o movimento, é o ritmo, a vibração. Então, assim, se só o movimento vai perdurar, por que será que, na verdade, a gente não está se conectando mais em pensamento, emoção? O que será que aconteceu no meio do processo? E aí que entra a sua ótica, a sua audição, os seus canais sensitivos. Comece a interpretar os sinais que já estavam se passando, mas agora com esse vídeo, com esse podcast, você começa a acordar. Começa como se fosse uma luzinha, assim, uma ideia, sabe? Plim! Aí começou a aparecer. E aí você vai compreender que em algum estágio, em algum momento, vocês se desconectaram. E aí que tá. O fim, ele não é o fim, ele é o começo. O começo não é o fim, né? Ele pode ser o fim. Então, assim, como a gente sempre fala do símbolo do infinito, as pessoas elas colocam muita força no fim do relacionamento ou no começo do relacionamento, mas o relacionamento ele é algo que não tem tempo. Se você está alinhado com outra pessoa, você percebe, nossa, nós estamos juntos e a gente nem percebe que está junto. Mas quando você está num relacionamento que você não sente que está alinhado, você percebe, nossa, esse relacionamento já não aguento mais, né? Demora demais. E aí você começa o quê? A usar o tempo cronos, que é a hora, tempo, minuto, né? Anos. Você começa a se comparar com os outros. Ah, porque casamento, 30 anos, é isso aí mesmo, né? Isso é aspecto de fracassado. Não é assim que funciona o universo. Por isso que eu falo pra você, comece a interpretar os sinais, escreva no papel. Não adianta só ficar assistindo aqui, me ouvindo. Escreva no papel, porque isso vai conseguir tirar aqui no seu subconsciente muitos aspectos e informações os quais você está pensando agora e tem que ser colocados para fora. Se você só ficar internamente sofrendo, você não vai chegar no momento que você tem que fazer. E é óbvio, né, para te ajudar em relação até essa transição, a gente tem um curso para te ajudar, é só clicar no primeiro link da descrição para você compreender mais como isso pode te ajudar. A gente quer sempre ajudar você que nos segue, que nos escuta, nos assiste, a dar o próximo passo. Então clica no primeiro link da descrição, onde você estiver no vídeo ou no podcast, que tem mais informações sobre esse treinamento nosso para poder te ajudar em relação a essa transição, até mesmo no relacionamento, ou mesmo fortalecer o relacionamento se você sabe que ele pode ser cada vez mais fortalecido através de você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts. Um abraço!